Bom dia, galera. Fala aí, tá todo mundo aí? Uhul! Então, estamos aqui na Assembleia de Deus, Provisão de Deus, para o nosso primeiro Pod Cristo. E a gente vai estar trocando uma ideia aqui com algumas pessoas especiais que fazem parte dessa igreja. Está aqui na mesa a esteticista Neuma, que vai estar falando aqui um pouco sobre estética. Está a doutora Janine, vai estar falando aqui sobre algumas ansiedade, algumas situações da nossa alma, né? Está a pastora Josi, que é pastora auxiliar aqui nessa igreja, pastora dos jovens. Está aqui o nosso reverendíssimo pastor Jorge, amém, que é responsável pela escola bíblica. E está também a minha esposa, que, com todo respeito às demais aqui, é a mais bonita dessa mesa. É justo, né? Pastor Ione, que pastoreia as mulheres, e a gente vai estar trocando uma ideia aqui sobre alguns assuntos, amém? A turma mandou muitas perguntas, né, sobre ansiedade, mandaram pergunta aqui sobre estética, tem mais aqui, ó, tá cheio de coisa aqui, ó. Então, eu vi aqui espinha, isso aqui a galera vai querer saber por demais, né? E a gente vai estar trocando essa ideia aqui. A gente vai começar hoje, a sorte caiu sobre Zacarias, com a nossa doutora Janine, né? A gente não sabe quem enviou as perguntas, mas a gente vai começar por você, tá bom? As pessoas estão sofrendo muito de ansiedade, Janine, né? Crises de ansiedade. E eu já tive essas crises, e um psicólogo, doutor amigo meu, ele me passou um exercício, e eu consegui lidar com isso. Mas, Janine, tem muita gente que nem sabe o que está sentindo. Ela não sabe detectar quando é ansiedade, quando ela está nervosa, ela não sabe detectar os sintomas. Então, a primeira pergunta que vieram para você, Janine, é como eu detecto que é uma ansiedade. Eu estou colocando essa por minha conta, tá? E como conter a ansiedade quando você já não tem mais controle sobre ela. E a pergunta, emendada nessa, só o tratamento com o psicólogo ajuda ou existe alguma outra forma de controlar o que nós chamamos de ansiedade? Queria dar bom dia a todos, a paz do Senhor. E, primeiramente, agradecer pelo nível das perguntas, pela maturidade das perguntas, corroborar com o senhor o que o senhor havia dito sobre a questão do mundo estar vivendo um momento muito ansioso. O mundo está dessa forma, isso não é só do Brasil, né? A ansiedade, ela é considerada hoje o mal do século, e o Brasil está ali nos primeiros lugares, no top, no ranking dos países mais ansiosos do mundo. E, assim, o que é mais importante destacar nesse momento é em relação ao equilíbrio, né? É destacar que a ansiedade é uma emoção e, como tal, ela é legítima. Assim como o medo, assim como a alegria, assim como a raiva, ela é uma emoção. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de destacar é que se sentir ansioso por alguma coisa é normal. Eu tenho uma prova para fazer e estou ansiosa para que chegue esse dia, e estou ansiosa para saber quais serão as questões, ou eu vou fazer uma viagem. Isso tudo provoca ansiedade e isso é normal. Estar ansioso, se sentir ansioso por alguma coisa é normal. Agora, e de certa forma até nos protege, porque se eu fico ansiosa e essa ansiedade faz com que eu me prepare mais, faz com que eu estude mais, faz com que eu pense melhor nos meus projetos, ok. Mas acontece que existem pessoas que essa ansiedade, ela ultrapassa. E aí, sim, ela deixa de ser um sentimento normal e passa a ser patológico, quando falta o equilíbrio. Quando essa ansiedade, se eu não me engano, uma das partes aí da pergunta é como saber, como detectar. É justamente quando ultrapassa a barreira do equilíbrio. Quando você deixa de fazer coisas por conta dessa ansiedade, quando essa ansiedade te traz algum tipo de prejuízo, então você passa a viver ou não
né? Na verdade, a pessoa deixa de viver certas coisas por conta dessa ansiedade. A ansiedade, ela possui uma classificação no DSM-5, que é o livro, é um manual de todos os transtornos que existem, estão descritos ali no DSM-5. E segundo o DSM-5, para ser considerado ansiedade, você tem que estar passando por alguns sintomas. Vou destacar só alguns, por pelo menos 6 meses. Então, fica, estou ansiosa, estou preocupada, mas aconteceu o evento, aquela ansiedade passou. Ok, beleza. Mas aí passa o primeiro mês, meu pensamento continua acelerado, e é importante que, para considerar a ansiedade, tem que ter a presença dos pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos que você não controla e o tempo todo ficam te alertando de que alguma coisa ruim pode acontecer ou que vai acontecer. E esses pensamentos intrusivos, eles distorcem a sua visão acerca do outro, acerca de você mesmo e acerca do futuro. Essa é a tríade cognitiva. Você começa a duvidar de você ou ter pensamentos que não são verdadeiros sobre você, sobre o outro e sobre o futuro, principalmente. O ansioso, ele tem a visão de futuro muito exacerbada e muito catastrófica. Então, o ansioso está sempre pensando no que ainda vai acontecer. Sempre. Será que eu vou conseguir? Isso é futuro. Será que vai dar certo? Isso é futuro. E quando pensa, eu penso assim também, será que eu vou conseguir? Mas aí eu logo penso, vou conseguir, vou tentar, vou dar o meu melhor. O ansioso patológico, ele sempre pensa, não vou conseguir, não vai dar certo, não vai acontecer, não sou capaz. Então, essa é a ansiedade. Sim, pode falar. Algumas pessoas dizem que ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro. É uma verdade? Assim como consideramos a depressão o excesso de passado, a ansiedade é o excesso de futuro. A pessoa está o tempo todo ansioso pelo que ainda nem aconteceu. Por isso a importância de questionar os pensamentos, sabe? Porque eles podem não ser verdadeiros ou não ser 100% verdadeiros. Mas a cabeça do ansioso está 100% ou 90% ancorada no futuro. Oi, Janine. Bom dia. Janine, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Até uma pergunta que deve ter sido sugerida, mas eu achei bastante interessante. O que é esse tal de abuso psicológico? Isso pode acontecer na nossa vida social, na nossa vida familiar e também pode acontecer na igreja? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Só para fechar, pastor, e eu já vou responder, alguns dos sintomas da ansiedade. Essa presença dos pensamentos intrusivos, taquicardia, quando pensa na situação, naquilo que pode acontecer, falta de ar, falta de ânimo para fazer determinadas coisas, isolamento social, isolamento até mesmo dentro da própria casa, dentro da própria família. Esses são alguns dos sintomas. E aí que eles podem, dependendo da situação, eles podem evoluir de uma forma negativa, e aí daqui a pouquinho nós vamos falar, porque eu acho que tem outra pergunta, sim, vamos falar dos sintomas mais complicados, porque ela tende a evoluir, não é estático. Ah, não, pode deixar, minha filha está com ansiedade, mas, sabe, ela rói a unha até sangrar, ela morde os lábios até sangrar, mas daqui a pouco passa, é coisa da adolescência. Não. Daqui a pouco a gente vai chegar aí, que eu também estou curioso para saber essa resposta, mas tem uma pergunta aqui: quais são os primeiros sinais, né, de ansiedade e depressão? Primeiro, ansiedade, os primeiros sinais, e depressão. Tá. Como a gente detecta isso em nós? Eu consegui detectar em mim, né, quando eu fiz terapia com o Dr. Gilson, mas você, como profissional da área, você pode falar para nós os primeiros sinais. Isso aqui, fique esperto. E os primeiros sinais de depressão. Tá. Não existe uma fórmula, tá? É igual qualquer outra doença. O médico não pode dizer, olha, se você é hipertenso, primeiro vai acontecer esse sinal, segundo vai acontecer esse... Não existe essa previsibilidade. Não é uma receita de bolo. Para algumas pessoas vão desenvolver primeiro a questão dos pensamentos intrusivos. Algumas pessoas vão desenvolver primeiro... São pensamentos que você não controla. Eles estão o tempo todo, por mais que você não queira, vou falar de uma forma não técnica, vou falar de uma forma bem simples. Por mais que você não queira, esses pensamentos vão invadir sua cabeça. E sempre apontando para uma questão catastrófica. Então, você
está tentando dormir em casa e o tempo todo vem na sua cabeça, mas e se acontecer alguma coisa? Isso é o tempo, 24 horas por dia, e aí é desesperador. Às vezes eu estou atendendo um paciente ansioso e só pelo gestual dela, eu vejo quanto aquela cabecinha está trabalhando naquele momento. É uma dificuldade enorme de ancorar o pensamento no futuro, ou ancorar Nós estamos aqui, eu estou 100% com vocês aqui. E eu espero que todos estejam 100% aqui no Pod Cristo. O ansioso, ele está aqui, mas o pensamento está em 300 mil coisas ao mesmo tempo. Está pensando em casa, está pensando na faculdade, está pensando no trabalho, está pensando no namorado. O pensamento está andando, o pensamento está trabalhando o tempo todo. Então, assim, não tem essa escadinha. Ó, primeiro você vai sentir isso, depois você vai sentir aquilo. Tem que prestar atenção, pastor, na questão do tempo. Você ficou muito ansioso por um determinado evento. E você está vendo que... Aí você acha, no primeiro momento, que aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, aquele coração disparado, é por conta daquele evento. Mas aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ansiedade. E aí tem que ter muito cuidado, porque tem o que nós chamamos de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aí é um nível mais elevado, mas a ansiedade por si só já é preocupante, mas quando se torna mais... cristalizado na pessoa, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Mas qual é o sinal de alerta? Essa preocupação excessiva, o tempo todo preocupado com alguma coisa, geralmente preocupado com aquilo que ainda nem aconteceu, e aí isso vai te provocar sintomas físicos, né, como taquicardia, falta de ar, e uma série de outras coisas. Aí ele tem que ligar o sinal de alerta. Vamos lá. Eu durmo mal, né? Vamos colocar aqui no campo das ideias. A pessoa dorme mal, pensamento, trabalha, amanheceu, porque aqueles pensamentos vão alimentando outros pensamentos, que vão alimentando outros pensamentos. O que eu tenho que fazer? Tá. Primeiro, existe algo que nós chamamos eu vou logo para o lado técnico, que é chamado de coping. Você precisa ter uma estratégia de enfrentar. Primeira coisa é aceitar que algo não está normal. O primeiro passo é a aceitação. E esse é o passo mais difícil, principalmente entre os cristãos. O cristão tem uma dificuldade muito grande de aceitar que está passando por um adoecimento emocional. O físico é até mais fácil. Sou hipertenso, a gente escuta os irmãos falando, mas ninguém quer falar que está ansioso. Ninguém quer falar que tem depressão. Então, assim, o primeiro passo é a aceitação. O segundo passo... E aí, vamos abrir aqui um parêntese antes de qualquer coisa. Primeiramente, Deus. Eu sou uma psicóloga cristã, não me envergonho disso, muito pelo contrário, eu tenho orgulho. E eu sei que, primeiramente, Deus, que nenhuma terapia supera o poder de Cristo sobre as nossas vidas. E aí, depois, você vai procurar um tratamento. Você vai procurar uma ajuda profissional. Porque esse coping que eu falei é justamente são exatamente estratégias de enfrentamento. Como a pessoa, o leigo, vai saber que estratégia de enfrentamento adotar? Não sabe. Tem muita coisa na internet, né? Tem muitas dicas na internet, mas é fundamental a procura de uma ajuda profissional. Deixa eu falar aqui. Agora eu vou falar da minha área, né? Como pastor. As pessoas espiritualizam muito. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Não que Deus não cure. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo, eu vejo Deus tratar o homem como ser biológico. A água sai da rocha, Números 20, verso 8. Eu vejo Deus tratar o homem como ser psicológico, né? Festa no deserto, foram 3 festas, cabanas, Páscoa, colheita, como ser sociológico, né? Sociedade dividida, ali as tribos, e como ser espiritual, coluna de fogo, coluna de nuvem, né, que é símbolo do mundo espiritual e presença de Deus. O problema é que as pessoas acham que, por procurar uma ajuda, invalida a fé, quanto não invalida. A gente vê o tempo todo, né, Deus tratando o ser humano nessas 4 dimensões, né? Mateus 6,25, não andeis, pois, ansiosos, psicológico, quanto à vez de comer e beber, biológico, e quanto aos vossos vestidos, mundo sociológico, né? O homem se distingue pela roupa. Mas buscai primeiro, aí é o mundo espiritual.
Então, não é pecado, você que está nos ouvindo, procurar ajuda profissional. Isso não invalida a sua fé, até porque quem deu sabedoria aos profissionais, né? Então, a quem eu devo buscar, Janine? Eu tenho que ir o quê? No dentista, eu tenho que ir no mecânico, ou eu tenho que procurar? Qual tipo de profissional eu devo procurar se eu estiver enquadrado em tudo que você falou aqui, né, com esses sentimentos, com essas manifestações na minha vida de ansiedade, essas coisas? A quem eu devo procurar? Primeiro passo. Tá, a ansiedade, ela traz alguns sintomas que se confundem muito com questões físicas. Por exemplo, taquicardia. Então, chega um paciente no meu consultório, ou em qualquer outro consultório de um profissional da área de psicologia, reclamando de taquicardia, falta de ar, a primeira coisa é não desprezar aquilo que é físico. É não desprezar aquilo que é orgânico, é encaminhar esse paciente para um médico, porque primeiro eu preciso saber se aquela taquicardia é de fundo emocional mesmo. Eu preciso saber se aquela taquicardia não é a pessoa que está fazendo um quadro de hipertensão, porque seria ridículo eu tratar uma pessoa que está hipertensa, reclamando comigo de sintomas de hipertensão, como meramente, ou melhor, como somente emocional. Então, a primeira coisa é descartar. Não é hipertenso. Por que está com taquicardia? Não é hipertenso, não tem nada, os exames deram perfeitos, não tem nenhum tipo de adoecimento físico. Esse é o primeiro passo. A pessoa tem que procurar o psicólogo. Dependendo de alguns casos, o psicólogo ele não prescreve medicação. Psicólogo não pode prescrever medicação. Então, nesse caso, por exemplo, de alguém que tem ideação suicida, a pessoa com ideação suicida é considerado um depressivo grave, né? É a depressão maior, que nós chamamos. Então, ele precisa de um psiquiatra, porque só o psiquiatra vai poder, nesse caso da ideação, ou até de alguns casos de autolesão, ele vai precisar de medicação, e isso só quem pode fazer é o médico. Então, sentiu taquicardia, esses sintomas que se confundem, vai ao médico para ver se está tudo bem com o coração. Está tudo ok com o coração. Procura uma ajuda psicológica, e aí o psicólogo, dependendo do quadro, vai encaminhar para um psiquiatra. Tem muita dificuldade de... Acho que o primeiro passo para a mudança em qualquer área da vida é a aceitação. A pessoa aceitar que ela está doente, que ela está enferma da alma, mas como ser humano, ele tem dificuldade de aceitar que ele precisa de uma ajuda, né? Eu costumo dizer que geralmente a gente tem fé para o outro, mas quando chega a nossa vez, a gente tem conselho sempre para o outro, né? Mas quando chega a nossa vez, o que eu tenho mais visto, né? Eu vejo pessoas, e a gente vê claramente os sintomas ali, manifestos, né, de ansiedade, de depressão, e aí, desequilíbrio, e uma série de coisas. Então, o primeiro passo é a aceitação, né? Aceitação do paciente, aceitação do entorno. O paciente precisa de uma rede de apoio. Aceitação da família. Eu trato uma paciente que o pai, a mãe é super engajada, acredita, confia, leva. O pai leva porque precisa do carro como transporte, mas ele não acredita. E aí cai naquele caso do evangélico, do cristão, que isso, é falta de Deus, precisa procurar Deus, não aceita. Então, assim, esse apoio de quem... Porque é muito difícil para a pessoa que está sentindo tudo o que ela está sentindo, sentir que, de repente, aquilo é por uma fraqueza dela, e não é, sabe? Sentir que ela está sendo inconveniente, ou que ela está se comportando como alguém mimado, alguém bobo, alguém fraco. E, muitas das vezes, a família faz o paciente se sentir assim. Então, isso é muito importante. A aceitação é o primeiro passo. As pessoas, elas... Como é que eu posso dizer? É difícil, né, para a pessoa aceitar. Eu já vi gente morrer por conta disso. Sim, sem dúvida. Eu já vi gente morrer por causa disso. Eu fiz um curso e um pastor desorientado falou que essa pessoa poderia parar de tomar os remédios que ela tinha sido curada, né? Já foi contra a palavra do Senhor, porque Jesus, quando curava, vai lá e se apresenta ao sacerdote, que ele ali vai validar se você foi curado ou não, né? Então, era só ela ir lá, fazer os exames, se foi curado, fui curado, se não foi. Então, dificuldade, né?
Eu não sei se é pela ignorância, né? A ignorância, o que ignora o conhecimento. Não é aquele ignorante que não tem oportunidade, o que ignora o conhecimento. Né? Então, o primeiro passo, aceitação. Aceitar que precisa de ajuda. Pedir socorro não demonstra fraqueza. Demonstra que você tem força. Porque só os fortes pedem socorro. Perfeito. Demonstra força, exatamente. A Bíblia fala, né, que nós devemos cuidar do templo. E cuidar do templo envolve também as questões emocionais. Espírito, alma e corpo. Exatamente. Você cuida do espírito, você cuida da alma. Exatamente. Você cuida do templo. E nos dias de hoje, onde isso tem sido os meus questionamentos giram em torno nesse nosso momento midiático, nesse momento que nós estamos vivendo, onde a mídia vende um fruto muito bonito, né? Na internet todo mundo é muito bom, na internet todo mundo é muito sarado, todo mundo feliz, todo mundo muito feliz. E todo mundo mente. Exato, todo mundo mente. E todo mundo é mentiroso. E aí você se depara ansioso ou depressivo diante daquilo, você se acha tão pequeno, tão fraco. Então, quando alguém se levanta e diz, olha, eu preciso de uma ajuda profissional, nos dias de hoje, é sinal de força, sim. Para fechar esse bloco, alguém quer fazer uma pergunta sobre depressão e ansiedade? Para mim poder passar para outra pergunta. Ficou muito claro, né? E a gente vai chegar aqui no... O que devo fazer para entender se dependo emocionalmente de alguém ou de alguma coisa? E depois dessa vai chegar a pergunta que ele fez. Tá. É o que devo fazer? O que devo fazer para entender se dependo emocionalmente... Essa pergunta você fez, né? A minha pergunta foi o que é o abuso depois dessa. Psicológico. É isso aí. Então, essa é a 3, a dele é a 4. O que devo fazer para entender se dependo emocionalmente de alguém ou de alguma coisa? Se a pessoa está presa emocionalmente... Rapaz, isso aí... Isso é escravo emocional. Tem aumentado muito e, como consequência, tem aumentado muito também as questões relacionadas a feminicídio, por exemplo. O dependente emocional, como deve entender, né? É quando a sua vida gira em torno daquela coisa ou daquela pessoa. Geralmente, gira em torno daquela pessoa. A pessoa que sofre com dependência emocional, ela se anula para viver literalmente a vida do outro. Sabe aquelas pessoas, quem é que nunca conheceu a pessoa que... Eu vou falar uma coisa bem, bem boba. Por exemplo, sempre torceu pelo Fluminense. Aí se apaixona e se torna dependente emocional. Aí o objeto do desejo, o objeto da dependência é flamenguista. A pessoa passa a ser flamenguista de berço. Justamente porque ela quer viver a vida do outro. Ela quer fazer tudo pelo outro. Ela só é feliz, uma das características principais, é a pessoa se sentir somente feliz se ela estiver com aquela pessoa, se ela estiver ali em torno daquela situação. Fora isso, ela não tem vida. E ela realmente deixa de ter vida social, porque os amigos já não suprem a sua necessidade de socializar, ela só quer socializar com o objeto da dependência. Ela só quer estar com aquela pessoa, todos os assuntos dela. Não vivo sem você. Não vivo sem... Você é a razão da minha vida. Essa frase é clássica. Se você me deixar, eu morro. Essa frase é clássica. É desse jeito. Trocando em miúdos, é bem desse jeito. A pessoa vive a vida do outro, vive pelo outro. Paixão, aí é um isso, sentimento muito grande de insegurança, porque ela não se sente capaz de tomar decisões sem o aval do outro. As minhas decisões têm que passar pelo crivo do outro, daquela pessoa. Descobre isso. Aí, se o outro for um narcisista, quando ele descobre, aí ele vai brincar. E aí, por isso que eu falei da questão do feminicídio. Só para destacar aqui, a dependência emocional é multifatorial, assim como todos os transtornos emocionais. São vários fatores que desencadeiam. Mas, assim, posso falar alguns aqui. Cresceu num lar muito crítico, aí gera uma insegurança. Cresceu num lar onde seus sentimentos eram invalidados o tempo todo. Pais abusivos, pais narcisistas. Frases do tipo, estamos aqui nós que somos pais e mães, vocês que ainda serão. Frases do tipo, você não vale para nada, você não serve para nada, você não consegue fazer nada.
Maldita a hora que você nasceu. Nossa, Eu vi. chega, isso. me arrepia. Maldita a hora que você nasceu. Maldita. Se você não tivesse vindo ao mundo, a minha vida teria sido de outra. Exatamente. Eu vi isso. O que Exatamente. mudou foi o evangelho que entrou na minha vida. Perfeito. Mas eu cresci Perfeito. ouvindo sair. Por que isso vira uma dependência emocional, pastor? Porque a pessoa cresce acreditando que aquilo é verdade. Então, já que eu não tenho valor nenhum, já que eu não mereço ser feliz, Vou me entregar. eu vou me entregar a qualquer um que me dê o mínimo, e é mínimo do mínimo, de atenção. Então, assim, eu já vi situações de pessoas que faziam de tudo para manter aquele relacionamento, sabendo que era abusivo. Porque em alguns casos a pessoa sabe, sabendo que era abusivo, a pessoa pegava o salário e ia todo de presentes, porque o outro não poderia abandoná-lo de forma alguma, senão ela não viveria. Então, assim, acreditando, e aí sim, conhecendo a história, por isso a busca por um profissional é importante, porque o profissional, entre outras coisas, vai te ajudar a detectar gatilhos. Por que você age assim? Aí eu fui conversando com essa pessoa, descobri que ela foi a vida inteira preterida pelos pais, preterida pelos tios, assim, aquela criança que ficava na janela enquanto os tios chegavam, pegavam todos os priminhos e levavam para o parque. E ela ficava na janelinha olhando. A vida inteira foi assim. Então, ela acredita naquilo, aquilo fica cristalizado nela e todas as suas emoções e comportamentos vão girar em torno disso. Então, se o senhor olhou para aquela pessoa, se ela é dependente emocional, o senhor olhou, ela já vai achar que é amor. E aí, daí para frente, infelizmente... Eu costumo dizer que paixão enxerga amor onde não existe. Sim. E aí ela vai caminhando para um abismo com um camarada que é capaz até mesmo de matar. E é o que tem acontecido. É porque ela não tem uma visão ampla de mundo. Ela acha que aquela pessoa é a última, a única, só ela. E quando na verdade não é, né? E aí, mais uma vez, cai na questão da aceitação. É entender que, peraí, Tudo parte da aceitação. não estou vivendo. Eu estou apanhando, eu estou sendo humilhado. Exato. Eu estou sendo manipulado. E a pessoa está ali. Né? E eu vejo isso, às vezes, principalmente jovens, né? Começo de relacionamento, que não tem maturidade ainda, está ganhando um monte de galho na cabeça. Né? Mas eu tenho uma promessa. Aí coloca em Deus a culpa. Quer manipular Deus. Não, em Deus. Está vendo que... desculpa para não... Não, Deus me fez uma promessa. Não, você se fez uma promessa. Né? Tanta gente boa, né? A gente não pode generalizar, botar todo mundo dentro do saco. Tanta gente boa, tanta gente, homem de Deus, tanta menina de Deus, mas a pessoa não consegue se libertar daquilo ali. Vira uma prisão. Ela está presa, né? Está acorrentada a um sentimento, está escravizando. E eu vejo, irmão, está sendo humilhado. Eu já vi gente chegar com o olho roxo, com a orelha amassada, né? O amor tudo suporta. Pera aí. Dizia, né? Cara, a partir do momento que a vida está em risco, aí é hora de dar a vida sempre em primeiro lugar. Sim, e aí o trabalho do profissional é gerar ali naquele paciente autoestima, autoaceitação, autoeficácia, trazer à luz, trazer para os holofotes aquilo que a pessoa tem de especial e de bom que todos nós temos. É esse o caminho. É que o pastor Jorge estava falando aí. Eu estou seguindo uma ordem aqui, senão a gente começa a virar uma coisa. Eu até estou preocupado, porque a gente tem tantas perguntas aqui. Eu acredito que se a gente fizer todas, não dá tempo para todas mas a gente responderem. vai resumindo muita né? coisa aqui. Então, voltando àquele questionamento que tem aqui, o que é o abuso psicológico? Isso é forte. E aonde que ele atua? Ele atua só no social da pessoa, atua só na família, ou atua também na igreja? Posso emendar aí? Pode. As características de abuso. Tá. Essa pergunta é muito, muito importante, muito boa, se encaixa naquele outro assunto, no assunto anterior. O abuso psicológico, o que a gente não pode negligenciar é que o abuso psicológico é uma forma de violência. O abuso psicológico é violência. Sendo que, vamos pensar num ato de violência contra o físico. A violência física vai deixar marcas, como o pastor falou, olho roxo, né?
boca cortada, esse é o abuso físico. Você vê no corpo. Agora, o abuso psicológico, ele não deixa marcas no físico, ele deixa marcas no emocional, onde as pessoas não podem ver. Então, é complicado, porque muitas das vezes as pessoas, como não vê o olho roxo, como não vê a boca cortada, as pessoas não acreditam e invalidam o tempo todo o sentimento da pessoa que está passando por abuso psicológico. Então, primeira coisa, é uma violência. Ponto. Características. A segunda parte, onde é praticada? Família, igreja, social, como de uma forma geral, trabalho, nos relacionamentos amorosos, esse é o que tem mais visibilidade, né? O que mais se fala sobre o abuso psicológico no relacionamento amoroso. Mas existem esses outros âmbitos. Igreja, família, trabalho e outras situações também. As características dessa... Bom, o abuso psicológico é uma tentativa de minar, falando bem, sem termos técnicos, é uma tentativa de minar o outro, de forma sutil. Aí está a grande covardia, né? Porque é de uma forma sutil, tentar minar as forças do outro, invalidando os sentimentos do outro, fazendo o outro desacreditar de si próprio, deixar de ser ele. E como é feito isso? Com humilhações, né? Com críticas exacerbadas. Existe uma forma de abuso psicológico, eu não vou falar, porque é um termo em inglês, e nossa professora de inglês está ali, eu não vou pagar esse mico, mas é um tipo de abuso psicológico que faz com que o outro pense que está maluco. Isso é cruel ao extremo. Como que isso acontece? Eu sou o marido, um exemplo, o marido da situação é um cara abusador, é um cara que ela vai com ele nos ambientes, ele não respeita. Ele paquera outras mulheres na frente dela, ele faz horrores. É óbvio que essa outra pessoa que está sofrendo abuso vai ter reações. Quando essa pessoa reage, o cara sabe que fez aquilo tudo. Mas quando essa pessoa reage, ou reclamando, poxa, eu vi lá que você fez isso e isso, você está louca, você está maluca. Vem você, o tempo todo, vem você de novo. Essa frase é terrível. Vem você de novo com esse seu jeito, com essas suas manias. E isso, com o passar do tempo, faz com que a pessoa ache, será que eu estou maluca? Será que foi daquele jeito mesmo? Será que ele fez mesmo? Exatamente. Essas são as formas de abuso psicológico, né? Essas são as características quase sempre o abuso psicológico é praticado por um narcisista, e que, nesse caso, eleva a coisa a um nível hard, assim, porque o narcisista, o mundo gira em torno dele. É tudo para ele, por causa dele. Então, quase sempre acontece, o abusador quase sempre é um narcisista, e essas são as características. Eu acho que eu respondi tudo, ou faltou alguma? Sim. Agora, Janine, e essa coisa desse abuso psicológico, ele cria, de alguma maneira, uma dependência, né? Da pessoa que está sendo abusada com o abusador. E eu, não aqui nessa nossa igreja, graças a Deus, mas eu já vi casos em outras igrejas onde... Já aconteceu aqui? Já aconteceu, eu vou contar um pouco antes de você chegar. Porque eu já vi em alguns lugares pastores que usam dessa prática intencionalmente para refrear aí alguns membros da igreja, refrear, às vezes, tendências, né, de pessoas na igreja. Né, eu já anotei isso em alguns lugares que eu observei. Eu vou até deixar o pastor citar esse exemplo, mas eu queria voltar aqui depois, que eu quero trazer aqui a pastora Ione para uma discussão que faz parte disso aqui. Por favor, pastor. Abuso psicológico não se trata em gabinete, se trata em delegacia de polícia. O gabinete pastoral não trata abuso psicológico. Abuso psicológico se trata dentro se é caso de polícia. Isso pode virar um feminicídio. Tive um caso há alguns anos que eu percebi, né, de uma pessoa que, para vir para a igreja, o marido não deixava ela vir para a igreja, porque ela só poderia vir para a igreja se ele autorizasse. Então tudo que você falou aí se enquadrou. E
eu orientando uma vez no culto aqui, eu falei, olha, sobre violência, né, agressões, isso não se trata em gabinete. As pessoas às vezes chegam, quer fazer queixa para pastor. Cara, pastor não resolve, eu não sou delegado, eu não sou polícia. A função do pastor é orientar. A orientação é violência doméstica, se resolve em delegacia da mulher. E aí eles abandonaram a igreja. É interessante falar. Sumiram. Interessante falar que é sutil, é cruel. Vamos assim, orar, vamos orar. Irmão, ele vamos orar, mas vai agir lá. Oração. Conter e trancar em um determinado lugar pode gerar a violência física. Nós não estamos falando desse tipo de abuso. Não permitir aqui a igreja, mas assim, é de uma forma muito cruel, é muito sutil. A pessoa vai deixando de viver as suas coisinhas, mas ele faz com que ela, de certa forma, deixe de fazer. Ele vai usar de artifícios para conseguir aquilo que ele quer. Você e ele utilizava vai conseguir... da palavra ainda. Não, tem que caminhar junto. A mulher tem que ser submissa. É isso aí. Peraí, submissa no Senhor. Não é porque a minha esposa é submissa a mim, se eu chamar ela para assaltar um banco, ela tem que ir. Né? Bonnie Clyde. Bonnie Clyde é ficção, é filme. Então, ele proibia ela de uma série de coisas, né? Se ele não chegasse a tempo, ela não pode, sabe? E outras coisas ali que não tem como falar, senão vai ficar muito evidente. Mas eu detectei isso. E a pessoa veio conversar comigo, falei, irmã, isso se resolve, não resolve aqui. Oração, eu oro e você age. Eu não posso. Não tem esse poder de... Não tem. É assim, a orientação. Primeiro que a pessoa, todo mundo em volta percebe, né? Mas a pessoa mesmo, às vezes, acha que aquilo é natural. No caso do pastor, como o pastor Jorge falou, ele usa desse artifício da fé, né? Eu já ouvi assim, mas isso está acontecendo porque você precisa exercitar a sua fé. Tem que andar junto. Eu tive um testemunho de uma pessoa e que eu caracterizei muito bem isso. É de uma igreja conhecida, né, que tem essa teologia aí da prosperidade. E essa senhora entrou no meu carro, ela estava machucada, ovelha machucada. E ela contando para mim que o marido dela tinha falecido há uns 2 dias. Ela estava muito deprimida e que ela estava pensando em abandonar o evangelho, em abandonar tudo. E eu fui conversando com ela, ela me disse que na igreja que ela frequentava, quando o marido dela adoeceu, lá os pastores, enfim, disseram que ela devia contribuir com mais dinheiro na igreja, né, que ela devia abrir mão das coisas que ela tinha e tudo mais, que o marido dela ia ser curado. E fizeram isso com ela sucessivamente por vários cultos, por várias reuniões, a ponto de ela ter que vender carro, vender casa e morar de favor na casa de amigos para que o marido dela fosse curado. E resultado, o marido dela não se curou, veio a falecer. E ela se dirigiu a essa igreja, essa instituição, e foi falar, porque ela ficou com muitas dúvidas, e foi falar lá com o pastor dela que ela tinha feito tudo o que tinha sido pedido, e que o marido dela veio a falecer. E ela pede uma explicação, né, do pastor. E o pastor virou para ela assim: seu marido morreu porque você doou pouco. Então, quer dizer, a gente vê isso ainda acontecer. E outra coisa que também me veio à mente aqui, esse tipo de abuso pode vir a gerar um bullying ou não? Pode. Assim, em proporções... O bullying é uma forma de abuso psicológico, sem dúvida. Né? Agora, quando a gente fala muito em bullying, a gente pensa muito em criança, né? Em escola, em situações assim. Sim, é uma forma cruel, porque geralmente o bullying
vai te atacar naquelas suas fraquezas, naquelas suas limitações e vai causar tantos danos como qualquer outra forma de abuso psicológico. Janine, tem um questionamento aqui que eu achei muito pertinente para esse caso, que diz assim que a depressão é a ausência de Deus. Esse tipo de atitude, de comportamento de abuso psicológico pode levar uma pessoa à depressão. Sim, essa pergunta é clássica. Na verdade, esse questionamento é clássico, né? Eu já ouvi pessoas exercendo cargos no altar, levando a depressão e a ansiedade, as questões de adoecimento emocional para esse lado, falta de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, dizer que a ciência demorou, levou um certo tempo, mas hoje a ciência, ela descreve o homem, a ciência, como um ser biopsicossocial e espiritual. Só que o contrário me parece mais lento ainda, porque a igreja ainda tem mais dificuldade de aceitar os outros aspectos do homem e só considera muitas das vezes o espiritual. Já foi dito aqui, a questão de espiritualizar tudo. O homem, ele é um ser biopsicossocial e espiritual. A depressão, ela envolve questões, processos químicos no nosso corpo. A questão, ela envolve processos químicos e físicos, biológicos. Então, não é só espiritual. Claro que a pessoa, uma das coisas que nós indicamos, uma das estratégias de enfrentamento que nós indicamos é a pessoa ter uma espiritualidade, ajuda no processo de cura. E como ajuda no processo de cura? Mas não posso negligenciar os outros aspectos. A pessoa precisa de uma ajuda profissional, e isso não é falta de Deus. A Bíblia, ela trata a depressão de uma forma humana. A Bíblia trata a depressão de uma forma humana. A Bíblia poderia mascarar alguns casos de depressão que são clássicos na Bíblia, como Davi, depois que pecou, né? Tem um Salmo 51, se eu não me engano, descreve o estado de depressão de Davi. Meus ossos se secaram. Os ossos se secaram. A Bíblia poderia, se fosse só só vitória, se fosse só espiritual, a Bíblia poderia não trazer essas questões, mas a própria Bíblia humaniza a questão do adoecimento emocional. Jesus, eu gostaria muito que alguém pudesse ler para mim Mateus, acho que é Mateus 36. Eu penso assim, Janine, algo espiritual. Eu já me deparei com uma situação, a menina estava em depressão, nós chamaram a gente para orar. Quando é algo espiritual, você ora, acabou. A pessoa curada ali, acabou. Nunca mais ela vai ter aquele sintoma. Aquele sintoma perdurou, aí você tem que fazer uma pesquisa acerca da pessoa. E aí enquadra tudo isso que você está falando. Pode ser hormônio, pode ser uma... Né? Problema com os neurotransmissores. Porque quando é algo espiritual, você ora em nome de Jesus, a pessoa é curada e acabou. Só que a gente quer o tempo todo espiritualizar sempre a coisa. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 26, 36. Fala de Jesus. Então chegou Jesus com eles a algum lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Agora, então lhes disse o próprio Jesus: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Profunda angústia, hein? O próprio Jesus descreve um estado de depressão. Então, por que a situação... mortal, vou achar que eu não posso? Então, assim, acho importante essa pergunta. Acho importante porque eu estou diante de uma geração que vai assumir tudo isso aqui. Pastor Fábio, Pastor Jorge, Pastora Josi, Pastor Ione, daqui a pouco vocês estarão aqui no lugar. E é bom que se tenha essa maturidade e abandone esse tipo de pensamento. Isso não cabe mais. Não é falta de Deus a depressão. É um excesso de... É uma queda. As pessoas acham que depressão é só uma tristezinha. Não é. A pessoa tem uma queda de energia de vida, sabe? Energia que nós precisamos para viver.
É uma queda tão grande de energia que a pessoa não consegue dar conta. E o que ela pensa com o passar do tempo? É melhor que eu não esteja aqui, porque a minha existência não tem relevância nenhuma. E aí os casos de suicídio. Entendo.